Esta planilha contém um banco de dados detalhado de milhares de transações de clientes. Na primeira linha, eu inseri títulos para classificar as informações de cada coluna. Eu também organizei a planilha de forma que as duas primeiras colunas fossem colunas de título, para ficar mais fácil para identificar cada linha. O problema agora é que quando rolo a planilha para baixo, a linha de título não fica mais visível. E quando rolo a planilha para a direita, não consigo mais ver as colunas de título. Sem as linhas e colunas de título, as informações podem ficar sem sentido quando navego pela planilha. Por exemplo, como posso saber a que se referem os dados na linha 17.495, coluna S? No Excel, posso congelar as linhas e colunas de título para fazer com que fiquem visíveis mesmo quando rolo a planilha. Na guia Exibição, no grupo Janela, clico em Congelar painéis. Em seguida, clico em Congelar linha superior. Agora, quando rolo para baixo, a primeira linha permanece no lugar. Então posso rapidamente identificar as informações em qualquer coluna. Por exemplo, vejo imediatamente que os números da coluna S se referem à quantidade de pedidos de uma compra, independentemente de onde eu esteja na planilha. Se eu quiser ver informações de identificação para cada linha, clico em Congelar painéis e em Congelar primeira coluna. Conforme eu rolo para a direita, a primeira coluna permanece no lugar. Então posso identificar as informações em cada linha. Por exemplo, posso ver que a informação na linha 17.495 se refere ao número de pedido 17.494. Essa linha separa os painéis congelados dos painéis que rolam. Quando eu congelo a primeira coluna clicando em Congelar primeira coluna, a primeira linha é descongelada. Observe o que acontece quando clico em Congelar linha superior. Com esses comandos, posso congelar tanto a primeira linha como a primeira coluna, mas não as duas ao mesmo tempo. Entretanto, com uma planilha com tantos detalhes como esta, preciso congelar as duas. É assim que eu faço isso. Primeiro, determino quais linhas e colunas quero congelar selecionando uma célula. Quando clico em Congelar painéis, tudo acima e à esquerda desta célula permanece no lugar quando eu rolo a planilha. Nesta planilha, quero congelar a linha acima da linha 2 e a coluna à esquerda da coluna B. Então seleciono a célula B2, clico em Congelar painéis e em seguida clico em Congelar painéis. Observe que existem duas linhas de separação agora. Quando eu rolo para baixo, todos os dados na primeira linha ficam congelados e os dados na primeira coluna rolam. Quando eu rolo para a direita, todos os dados na primeira coluna ficam congelados e os dados na primeira linha rolam. Mas, independentemente de onde eu esteja na planilha, posso ver a primeira linha e a primeira coluna. Congelar e descongelar painéis altera a forma como os dados são exibidos, sem afetar os dados propriamente ditos. Posso clicar em Descongelar painéis caso eu queira que a primeira linha e a primeira coluna rolem novamente com o resto da planilha. Após modificar minha planilha adicionando cores e mais linhas de título, eu altero quais painéis ficam congelados, selecionando C4 e clicando em Congelar painéis. Agora as três linhas de título acima de C4 e as duas colunas à esquerda de C4 ficam congeladas. Observe o seguinte quando estiver usando a opção Congelar painéis. Você não pode congelar ou descongelar painéis quando está no modo de edição de célula, ou quando a planilha está protegida. Também não é possível congelar painéis na exibição de layout da página. E como não é possível congelar as linhas ou colunas acima ou à esquerda da célula A1, o Excel congela o painel próximo ao centro do espaço de trabalho, caso essa célula seja selecionada. Antes de clicar em Congelar painéis, lembre-se de selecionar a célula imediatamente abaixo e à direita das linhas e colunas que você deseja congelar. Para concluir, se você está procurando informações sobre como alterar ou imprimir os títulos de coluna ou linha, a opção Congelar painéis não está relacionada a essas tarefas. Para obter mais informações, consulte os links no artigo associado a esta demonstração. A opção Congelar painéis é muito útil. Eu uso quase sempre porque me ajuda a saber exatamente qual dado estou vendo em uma planilha grande e complexa.